Olá, tudo bem? Boa noite. Boa sorte. Vamos ouvir as principais notícias do dia de hoje. Hoje é dia 29 de julho de 2026, depois de Cristo. Estou tentando baixar o Spotify aqui. Esse meu celular que trava bastante, vocês já conhecem ele, o celular verde. Ó, já mostrei em outros vídeos aqui do canal, ele tá machucado aqui, trava bastante. Daí eu tô tentando entrar aqui na Play Store, mas não entra não. Entra não. Tela branca, ó, travadaço. Enquanto isso, eu gostaria de almoçar. Tá. Se nós não vamos conseguir ir pro CBN Primeiras Notícias, que é incrível, vamos tentar ir pro CBN Brasil, que daí a gente ouve o editorial deles e a gente vai conseguir ter alguma ideia do que está acontecendo no Brasil e no mundo agora. Opa! Oi. Devagar e sempre. Tudo travado. Enquanto isso... Aqui. Vamos almoçar. Amassei a barbie. Amassei a salada. Acabei de comprar aqui na Lapa, ó. Pô, que bonita. Aqui tem Pondé. A tristeza comum, a epidemia silenciosa das telas. Não é isso que nós queremos. Nós queremos CBN Brasólia. Falando em Brasólia, o Pânico também é legal, né? Ai, meu Deus. Olha, ó. Brócolis, repolho. Que salada linda, cara. Cenoura. Cheirosa. CBN Brasil. We need the spoon. Uma colher. Another spoon. Outra colher. Esqueci como é que fala a garfo. A garfo acho que é fork, né? Fork. Spoon. Precisamos da knife. The knife. CBN Brasólia. Vamos, celular, me ajuda. Não. Como assim 31? Hoje é 31? Hoje é 31. Meu Deus, que vergonha. Hoje é 31. Tá acabando o mês de julho. Falei 29. Nossa, é pior que eu publiquei os vídeos escrito 29. Não sei se eu consegui arrumar tudo. Errou! Dela parar onde está. Hoje tá a equipe completa. A gente vai crescer quase 5 pontos percentuais ao ano. A gente já sabe onde vai parar isso. Em todos os lugares parou no mesmo lugar. Na história do Brasil também, né? Então é um desastre isso tudo. A gente vai pagar uma conta muito grande disso. Não vai demorar, mas vai ser por muito tempo. Esqueci o nome desse colunista, mas ele é muito bom. Uma pergunta, você que... Pera aí, vamos voltar. Estamos voltando. E falta Tenham calma. Parada após o viaduto Guadalajara adiante na aproximação da ligação leste-oeste. Vamos curtir, inclusive curtir e se inscrever aí, né? Pelo amor de Deus. Por ali tem interdição para obras. O conteúdo chega aí de graça, mas sentidos aí da radial.
Tão ligado, Fogo né? de Chão, você escolhe sua experiência. Buffet de saladas independente, rodízio de um corte, experiência completa, bar fogo e cortes raros à la carte. Saiba mais no Instagram do Fogo de Chão. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Pam, 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 pam. CBN Brasil. Tem que ser boa nessa hora. Não gosto. Até que. Mais ou menos. O assunto é dinheiro. Com Luiz Gustavo Medina. Luiz Gustavo Medina, esse cara é fora. Escutem também as outras coisas ali. E aí, Teco, tudo bem? E aí, Teco? Oi, Sarenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, Teco. Teco, ontem e hoje saíram várias informações sobre as contas públicas. Saiu ontem informação sobre a dívida, hoje saiu sobre o déficit primário do mês de junho, também a dívida bruta do governo, a dívida líquida, enfim, há vários indicadores. Por exemplo, o déficit do governo central no mês de junho foi de 47 bilhões de reais. Em 12 meses até junho, o déficit foi de praticamente 140 bilhões de reais. E acrescentando que a meta do governo para este ano, pelo arcabouço fiscal, é um superávit, ou, na pior das hipóteses, déficit zero. Estamos longe disso. Olha, Sarenberg, estamos muito longe Ano de eleitoral? qualquer coisa, viu? Me faltam substantivos e adjetivos, mas é um desastre. A política fiscal do governo é um desastre. Eu tenho a impressão que daqui a 20, 30 anos a gente vai olhar para trás e falar que foi inacreditável. A gente tá vivendo, Lulismo. 4 anos de contas públicas como se fosse uma pandemia, né? Sem a pandemia, basicamente isso. A receita do governo não para de crescer. Só para o ouvinte ter uma ideia, né? A Cresceu receita? 10% em termos reais acima da inflação no primeiro semestre e ainda assim não foi suficiente. As contas estão piorando, o déficit está piorando. Pra onde Não que só vai como todo tá esse piorando, dinheiro? Ainda hoje, depois de 3 anos e meio, ainda está piorando. A dívida pública subiu 3 pontos percentuais em 5 meses esse ano. É abissal o que aconteceu. E não tem arrecadação, não tem economia que faça sentido, viu, Sarenberg? Porque nesse ritmo, só para o ouvinte ter outra ideia de números, né? Fora precatórios, fora o que tem que pagar Fora mesmo, Temer. né? Nesse primeiro semestre a gente teve 58% de gasto acima com previdência, acima da inflação, 10% de gasto com o pessoal acima da inflação, despesas discricionárias 58%, previdência 10%, despesa com o pessoal 12%, tudo acima da inflação. Então a gente tem uma economia que cresce, que arrecada mais, a gente tem carga tributária alta e ainda falta dinheiro, né? E sobre a pergunta inicial sobre o arcabouço... Da onde que vai sair esse dinheiro? Da onde? Não tem como, né? O que vai acontecer vai ser que o governo vai continuar tirando um monte de despesa de dentro da conta para dizer que chegou na conta, né? Mas quando você olha a dívida, né? Golpe. Uma dívida que está subindo Golpe 3 tá aí. pontos percentuais num semestre. Cai quem? Indica que não tem previsão da gente ter equilíbrio nessa dívida, nem da trajetória dela ficar... dela parar onde está, né? Nesse ritmo a gente vai crescer Troca o 5 governo. pontos percentuais ao ano. Tchau, A lulismo. gente já sabe onde Tchau, onde lulismo. vai parar isso. Em todos os lugares parou no mesmo lugar. Na história do Brasil também, né? Vermelho Então de panela. é um desastre isso tudo. A gente vai pagar uma conta muito grande disso. Não vai demorar, mas vai ser por muito tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está sempre ligado aí aos meios econômicos, ao mercado e tal, tem muita gente dizendo o seguinte, que a situação das contas públicas é tão dramática, quer dizer, déficit, dívida, e sobretudo a dívida subindo,
que vai chegar no ano que vem, 2027, seria inevitável um ajuste fiscal, um ajuste das contas públicas. Próximo governo despesa, vai ter que fazer ajuste nas despesas. Algum tipo de superávit. Você estava comentando agora há pouco que a gente já sabe o resultado. O resultado, se a gente olhar para o que aconteceu no governo Dilma, é recessão e inflação, né? Uhum. Talvez a gente escape de ter inflação, né? Talvez a gente não escape de uma recessão, porque o problema é que a economia tá crescendo turbinada por um gasto do governo. A gente talvez eu já falo faça disso aqui um no ajuste canal. pela dor, né, Sadenberg? Porque vai chegar uma hora que não vai ter como. Mas a grande Tem questão é que dinheiro. dependendo de onde você fizer esse Ou vamos ajuste, tirar né, demais, mas daí se tirar da gente, a gente não produz. Tem que ser muito grande para a gente chegar num lugar não tiver razoável, produção. né? Por exemplo, como é que Economia você básica. corta de onde você está? Quanto precisa ser cortado para a gente chegar no número que equilibra essa dívida? É muito grande esse número, né? E se você fizer esse ajuste, você provavelmente joga o país numa recessão e ao fazer isso, você diminui Mata o país. arrecadação. Portanto, você começa a entrar numa espiral. Vai ficar todo mundo pobre, viciosa, junto, né? abraçado, Você pelo começa a fazer amor. déficit, você não arrecada, você tem que cortar e aí você não cresce, que é um pouco o que a gente viveu no governo Dilma, literalmente isso. O problema é que a gente está num patamar pior do que a gente estava no governo Dilma, tanto em dívida quanto em déficit e quanto em tamanho do gasto. Pior? Né? E não há nenhuma sinalização, né? Eu Vai falei ter aqui impeachment de sexta novo? passada da participação do ministro da Fazenda no fórum da XP, dizendo que estava tudo certo, né? Que não tinha problema nenhum, Ok. né? Você não vê o Lula preocupado com isso. Aliás, na verdade, Companheiro. tem pouca gente no país preocupado com Companheiro isso, não tá né? preocupado. Tirando os economistas. O que vocês acham da minha Exatamente, imitação gente, do no final das companheiro? contas, a gente Tá parece ok? que o maluco somos nós, né? Que estamos olhando isso e estamos preocupados. Porque, de novo, não é só você fazer um déficit... Não, o Lula já vai se aposentar, é fazer né? um déficit com a arrecadação crescendo 10%. Será que ele vai se em termos aposentar com o reais teto ao do ano. INSS? Isso, se você, Cara se de você pau. ficasse parado, Sadenberg, você estaria fazendo um superávit brutal. Né? Se você tivesse mantendo... Cara, se faz de onde pobre. Os gastos onde eles estavam, em qualquer período. Se você Quanto tivesse tempo será que o Lula mantido trabalhou? no ano passado, Carteira assinada. Esses gastos onde estavam, que já eram num patamar muito, Quanto tempo? muito alto, Alguém sabe me você já responder? não teria déficit esse ano. Então, se você está fazendo um déficit depois de tudo que você está arrecadando, é muito difícil você imaginar onde é que vai ser esse ajuste, né? E tem muita coisa que precisa ser combatida ali, né? Primeiro, assim, tem muita gente que fala, a dívida não é um problema, vê o caso do Japão. O Japão paga 0 ao ano de juro, né? O problema da dívida, além do tamanho Juro? da dívida, é principalmente o quanto de juros você paga por ela, né? Então, numa dívida que você paga 15% ao ano, essa dívida dobra a cada 6 anos. Então, estamos falando disso. Outra coisa que também precisa ser combatida, né? O ex-ministro Haddad falava que o problema do crescimento da dívida eram os juros. E os juros, na verdade, eles são muito mais consequência do que causa desse problema. Do gasto né? do governo. A gente, por ter um Excesso déficit de gasto. que não cessa, por ter um gasto que só aumenta, a gente tem taxa de juros mais altas. E não o contrário, né? Então tem uma série de confusões. Faz sentido, uma série Teco. de tentam jogar um pouco de fumaça aí nesse problema, mas a questão simples o governo está gastando muito dinheiro há muito tempo, desde o último ano do governo Bolsonaro, e incluindo todos os do governo Lula, o tamanho de gasto do governo é assustador. Tanto o Bolsonaro quanto Teco o Lula? Lina, obrigado, Teco. Obrigado, Bom final de Teco. semana, e Bom até. final de semana. Até Até. segunda. Até. Bom, agora a gente vai para o intervalo, noticiário da sociedade, Intervalo. da sua região, e voltamos então Já com o voltamos. Momento do Brinde. Momento do brinde. Brinde ao Brasil.